Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa #Projetos. E agora na segunda temporada nós estamos falando sobre projetos de vida. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado que nós temos que ter com os olhos, ou seja, a saúde dos olhos, com o Dr. Jorge Prado Neto. Jorge, tudo bem, doutor? Tudo bem. Então tá bom, olha, é o seguinte, é muito interessante porque muita gente tem dúvidas e muita gente gostaria, né, de saber um pouco mais sobre esses cuidados que nós temos que ter com esse órgão tão importante, né? É vital, vamos dizer assim, né? O que faz falta de não enxergar bem, né? O não enxergar bem realmente é um complicador em nossas vidas. Então, a gente vai com certeza falar muita coisa aqui que vai ser bastante interessante e que vai nos levar a tomar também determinados cuidados para até mesmo a prevenção de algumas doenças que possam ocorrer. Doutor Jorge, é o seguinte, a gente gostaria de saber, vamos começar a falar sobre a retinopatia, né, que através... Ela tem o nome de idiopatia diabética. Diabética é a lesão causada pelo diabetes no fundo de olho, né? De uma maneira mais simples. A gente fala retinopatia diabética, né? É uma doença muito grave, né? Com consequências muito complicadas na vida da pessoa, né? Ela é a doença, o maior causador de cegueira em pessoas que estão economicamente ativas, ou seja, pessoas produtivas. Por isso, além disso, causa um grande custo para o Brasil, para as pessoas, para as famílias. Jovens de 40, 50 anos, às vezes já tem uma cegueira pela essa doença. Por isso que é uma coisa muito importante para a gente conseguir conversar aqui e explicar um pouquinho. Sim. Você sabe que antes disso eu queria perguntar para você, porque com certeza muita gente gostaria de saber um pouco mais da sua formação. Vamos voltar um pouquinho e saber um pouquinho mais sobre você. Certo. A gente vê que você é uma pessoa jovem, que a gente sabe que o estudo da medicina é um estudo que leva anos, né, de preparo, e a gente gostaria de saber de você como que você partiu para isso, né? Eu sei que você é de família de médicos. Sim. E como que você decidiu, você médico e oftalmologista? Bom, durante a faculdade, eu fiz faculdade em Jundiaí, né, me formei em 2009, tá? E durante a faculdade comecei a mudar um pouco. Minha família tem cirurgiões, né? E a área de oftalmologia, apesar de ser uma área cirúrgica também, é uma área um pouco diferente, né? Uma área bem específica. A partir mais ou menos do quarto, quinto ano, eu fui começando a gostar mais dessa área, uma área interessante, uma área muito delicada, né? E pela importância que as pessoas dão, eu acabei tendo esse estímulo, né? E daí eu ingressei no SEMA, que é um serviço de São Paulo, né? Fiz a residência lá até 2012, tá? E depois fiz a especialização na área de retina, né? Que é uma área dentro da oftalmologia. Que a oftalmologia, com a evolução, acabou tendo muito isso, das pessoas acabarem trabalhando muitas vezes em áreas delimitadas, né? Pela complexidade da profissão, né? Eu estudo contra as áreas como direito, como engenharia e a medicina e até a própria oftalmo, né? Então eu faço oftalmologia, claro, o geral atendimento e muito na área da retina, né? Que é uma área específica da oftalmologia. Entendi. E no caso, a retinopatia diabética, ela faz parte, né, dessa especialidade sua. Isso. E esses exames, né? Qual é o tipo de exame que indica, né, esse diagnóstico? Bom, os exames muitas vezes são solicitados por clínicos gerais, endocrinologistas, né? O exame básico que deve ser pedido é o fundo de olho, né? O paciente tem que ser dilatado para ser o exame correto, né? A gente fala mapeamento de retina ou fundo de olho, né? E você faz o exame num consultório, é um exame simples, rápido, né? Que já pode mostrar muitas alterações precoces. Isso é um exame muito bom porque ele tem um valor importantíssimo, porque às vezes ele mostra alterações muito precoces, né? E que o próprio endocrinologista vai servir de parâmetro para saber se a doença está controlada ou se ela está tendo alguma progressão, né? Esse exame também, ele traz tanta informação que, por exemplo, um paciente com lesão de fundo de olho, que começa a ver que tem hemorragia no fundo do olho, a gente fala assim, ó, importante você passar com o médico do rim também, porque muitas vezes o rim também está tendo lesão, né? Ou outra parte da microcirculação. Então é um exame essencial, básico, que todo diabético, mesmo controlado, tem que fazer todo ano para poder acompanhar a doença com
de forma correta, né, para poder evitar os maiores problemas, vamos dizer assim. Entendi. Eu ia perguntar para você as maiores consequências, então você já disse algumas coisas aí. Né? Isso. Mas isso também porque diante da diabetes você tem também, são vários, desencadeia. Então a gente quer saber o seguinte, se tem tratamento, como é que é Sim. isso aí? Entre as consequências, que é só para dar uma enfatizada maior, chega a ser a cegueira total mesmo de alguns pacientes, né? Porque algumas doenças às vezes cegam parcialmente, né? O diabetes não, aqueles que são mal controlados acabam evoluindo até para o descolamento tracional de retina e evoluindo para uma cegueira total, completa, e por isso que é tão grave. Né? Sobre o tratamento, né, claro que o alicerce principal é o controle do diabetes. Então esses pacientes têm que ter um bom endocrinologista, que controle o diabetes, fazendo uso de insulina, medicações via oral, né? Além disso, hoje o tratamento evoluiu muito, né? A gente faz inicialmente, muitas vezes, o uso da fotocoagulação laser, né, que faz o tratamento das áreas do diabetes no fundo do olho que estão sangrando, e também o uso de injeções intraoculares, que reduzem a inflamação e os sangramentos dentro do olho também, né? Casos mais extremos, mais graves, acabam indo para a cirurgia, mas esses casos já são casos mais graves que muitas vezes já têm um prognóstico pior. Né? Claro que evoluiu muito, ainda tem muita coisa que melhorando e alguns pacientes que tinham a visão muito ruim retornam, mas quando chega nesses casos já que tem cirurgia, já é um caso que merece uma atenção muito grande e dificilmente recupera totalmente a visão. Né? É uma doença muito grave e infelizmente a melhor forma é prevenir, acompanhar sempre e tratar precocemente. Tá? Ótimo. Então eu até ia perguntar sobre isso. Por exemplo, se depende da idade, de sexo, né? Ocorre mais no sexo masculino ou feminino, ou numa idade mais avançada ou não? Como é que é muito interessante essa pergunta, porque diferentemente de outras doenças que costumam aparecer em pessoas mais idosas, né? Que às vezes necessitam até um pouco menos da visão, o diabetes tipo 1, por exemplo, que pessoas muito jovens podem ter, a doença pode vir precocemente, né? Por isso que às vezes a gente pega pacientes com 30, 40 anos, até menos, com cegueira já, né? E que vão ainda evoluir com vida muito longa e pela frente já com um problema tão grave, né? Então é uma doença que pode atingir, que depende muito da doença, do tempo da doença, né? Como foi feito o tratamento da doença, o acompanhamento dela durante esse período. Pacientes que usam insulina têm maior chance também de desenvolver, né? Outra coisa também são pacientes com hipertensão arterial, tá? Também são pacientes hipertensos também. A hipertensão também, né, não controlada, é outro fator que ajuda a evolução mais rápida desses pacientes também. Então é muito importante acompanhar tudo de uma forma bem multidisciplinar, que a gente fala, né? É o oftalmologista, o endócrino, o nefrologista, é uma doença que tem que ser bem tratada mesmo. Sim. E ela nunca tem um tratamento final, vamos dizer, você não sara, você tem que manter a vida toda em dietas, em medicações. O monitoramento tem que ser constante. Em alguns casos a gente consegue estacionar, dependendo da evolução, você estaciona e faz apenas um monitoramento, de repente com fundo de olho, que eu comentei. Mas assim, a resolução do quadro completa, que tem que sempre monitorar. É uma doença crônica, né, o diabetes, né? Não tem uma cura, na verdade. Você pode melhorar bastante. Né? Agora com essa cirurgia bariátrica, até tem alguns casos que a gente diz que tem uma certa cura. Mas de uma forma geral, a diabetes é uma doença que você acompanha, né? Você controla, né? Não tem uma cura assim, né? Tem mais alguma coisa que você queria falar sobre isso? Eu acho que o diabetes, o mais importante é enfatizar essa necessidade de fazer o monitoramento sempre, porque como a maioria das doenças, o diabetes ela tem uma progressão e tem um final muito grave. Se não tratada, se não acompanhada, a consequência é muito complicada. Então, a prevenção aí, e tratar no início, além de prevenir, se você pegar no início, você consegue brecar. Né? Então, a importância disso acho que é o principal. Então, vamos dizer, o que é recomendado numa rotina de saúde é ter já, vamos dizer assim, um acompanhamento de um oftalmologista desde jovem. Ou já detecta quando criança? Como é que é a periodicidade desse... Para o diabético ou para a população em geral? De uma pessoa até descobrir que ele tem diabetes e assim, que de uma forma geral, o diabético tipo 1, ele descobre a doença de uma forma abrupta. Então, a gente sabe que o diabético tipo 1, ele normalmente fica internado e descobre que é diabético. Mas se ele tivesse feito algum exame
com antecedência teria visto ou não? Diabético tipo, normalmente ele descobre a doença rapidamente. Porque desenvolveu ali isso, mesmo. E ele tem que fazer esse exame, a gente recomenda que ele realize logo após, claro, mas normalmente no prazo até 5 anos já ainda é aceitável. O tipo 2 muitas vezes tem a diabetes há muitos anos, por exemplo, com 50 anos, de repente ele descobre que tem diabético, pode ser diabético há muito tempo. Então no tipo 2 que a gente prefere que se faça assim que tiver o diagnóstico. Mas, de uma maneira geral, deve ser recomendado todo ano um diabético fazer um mapeamento, que é um exame que não requer grande dificuldade, assim, e ele é um exame que traz muita informação. Sim. E esse exame que a gente faz de rotina, né, para uso do óculos comum, né, até mesmo para motorista, consegue detectar já uma tendência? A gente faz a fundoscopia, né, nesse exame, né, na consulta de rotina, só que sem dilatação. Quando o paciente ele tem diabetes, história de diabetes, alguma coisa que indique algum problema mais grave, aí a gente dilata. Então, assim, cabe ao oftalmologista, ao médico no momento, ver se é necessário dilatar ou não, né? Sem dilatar não traz tanta informação. Sem usar o colírio, pingar as gotas, lá dilatar bem, não dá tanta informação. Agora, se o paciente não for diabético, a pessoa não for diabética e a visão estiver boa, às vezes só uma fundoscopia sem dilatação, que é um exame mais simples, já está de bom tamanho para a população em geral. Né? Mas aquele que tem diabetes é interessante dilatar para fazer o exame mais rigoroso. Ok. Vamos falar agora um pouquinho, às vezes são termos um pouco diferentes do que eu utilizo, mas degeneração muscular. Então eu gostaria que vocês... Macular. Macular, isso. Degeneração macular. Então, o que seria isso, né, para um paciente que está chegando no teu consultório e quer saber o que é isso e como que ele pode ser tratado? Bom, a degeneração macular, a forma mais comum relacionada à idade, né? É mais comum em pessoas que têm uma idade a partir de 50 anos, mas pode afetar até pessoas mais jovens, tá? Mas 50 a 60 anos é a idade normalmente que começa a acontecer. Como a nossa população está envelhecendo muito, ela tem se tornado muito comum, muito frequente, né? Então, o pessoal está envelhecendo mais, vivendo mais, e ela se torna cada vez mais frequente, né? A maior predisposição é a pessoa com pele clara, tá? E com o olho mais claro também, mas todo mundo pode ter. É uma doença que atinge a região central do olho, né? A retina tem a região mais central, que é a mácula, né? E essa região a gente vê umas alterações lá que são as drusas. E a gente começa a ver essas drusas e vê que o paciente tem predisposição para desencadear a degeneração macular, tá? Essa pessoa começa a ver muitas vezes borrado, tá? Um borramento central, alguma distorção central da imagem, principalmente da visão central. Então, qualquer pessoa com uma idade maior que 50 anos, 40 anos, que começar a ver de repente alguma linha torta, tampa um olho, tampa o outro, faz uma comparação, principalmente na visão de perto, algum borramento, alguma coisa preta no meio, está torto, você vê que a linha está torta, está faltando algum pedaço, é importante passar e fazer um exame para ver, né, se existe alguma predisposição, algum início de tratamento de degeneração macular. Tá? Ela existe em duas formas também, tá? A forma seca, que é menos grave, não tem um tratamento, mas costuma ser menos grave. E uma forma úmida, que é 20% mais ou menos, tá? Mas é uma forma bem mais grave, que muitas vezes leva a uma cegueira legal, não uma cegueira total, mas uma cegueira legal, assim, com a perda da visão central. Então, muitos desses pacientes, o que é triste pra gente, é que pessoas muito mais idosas, que o principal hábito delas é leitura, né? Porque até pela própria alimentação, às vezes física. Então, eu adoro ler e não consegue, às vezes, mais ler, ver uma televisão. Sim. Então, elas conseguem andar, às vezes, sozinha, porque tem a visão espacial, sim, mas a visão de leitura é muito prejudicada. Foco. Isso, vai ler, não consegue. Elas vêm querer pedir um óculos mais forte e muitas vezes, mesmo com um óculos mais forte, não consegue ler mais, né? Então, isso afeta muito a qualidade de vida dessas pessoas. Certo. E no caso, nessa situação, o tratamento, prevenção... Isso, vamos lá. Sobre a prevenção, acho que para a gente já falar primeiro, a gente sabe que existe, a exposição solar é um dos principais causadores, tido como causadores da doença. Então, o uso de óculos de sol com proteção ultravioleta é muito importante, né? Isso é o principal. A alimentação também correta, com verdes escuros, tá? É também recomendada. Alguns casos que a pessoa já tem no olho degeneração macular, a gente faz um suplemento com algumas vitaminas específicas, mas não está recomendado, não tem ainda indicação disso para a população em geral, tá? Então, a população em geral, a gente recomenda o uso de óculos e uma alimentação saudável com verdes escuros, né? Que são muito importantes para proteger o fundo do olho. Assim, de vitaminas,
que a gente vê falar, né? Isso. Vitaminas, que tem a cenoura, muita gente fala na cenoura, né? Quais são essas vitaminas? Então, é que assim, a vitamina existe muita coisa diferente, né? Que se fala, que se vende no mercado, mas a gente quando vai recomendar para um paciente, a gente faz isso baseado em algum subcientífico, que dê o suporte suficiente para a gente indicar aquilo. Então, às vezes você vê na propaganda, na TV, muita coisa falada, mas falta às vezes base científica para a gente recomendar. E às vezes com o tempo a gente percebe que algumas coisas não têm efeito nenhum ou até fazem algum mal. Então a gente recomenda às vezes o zinco, polivitamínico, né? Algum complemento com vitamina A, mas tudo isso ainda requer mais tempo de estudo para usar na população geral. Mas alguns casos já de paciente que tem degeneração no olho, de nível intermediário que a gente fala, aí a gente já complementa esse com uma vitamina específica, faz a receita e ele usa todo dia um comprimido. E diminui em 50% a chance dele desenvolver no outro olho. Mas são casos específicos. Na população em geral não tem ainda nenhum suporte para falar para usar esse tipo de vitamina. Às vezes eles pedem muito, né, para querer prevenir, mas assim, ainda tem que pesar, tem que ter mais... O ideal é sempre, quer dizer, fazer o exame, diagnosticar, ver realmente a necessidade, porque muitas vezes existem gente até que possa até ter com excesso de vitaminas, né? Isso, que também é prejudicial. A gente já viu que teve algumas vitaminas que depois de um tempo viram que ela aumentava a chance de aumentar a incidência de câncer de pulmão, algumas outras coisas, né? Claro que são coisas específicas, mas é difícil o médico passar aquilo sem ter uma base científica por trás, né? E sobre o tratamento, só para complementar, para não esquecer de falar, é que o tratamento da degeneração macular melhorou muito nos últimos anos. Primeiro que os exames evoluíram muito. A gente tem um exame de OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que mede de maneira muito boa e precisa quando esses pacientes precisam do tratamento, tá? E a gente faz o tratamento hoje baseado em injeções intraoculares. São medicações revolucionárias, precoces, que faz pouco tempo que estão no mercado, que fazem estabilização na maioria dos casos, tá? E até a regressão. E esse paciente consegue muitas vezes preservar a visão central. Né? Então são injeções de algumas medicações, tem vários laboratórios, eles cada vez lançam no mercado medicações novas. Né? O duro são medicações de um custo elevado, mas que tem um tratamento realmente hoje muito, muito bom. Que bom, doutor Jorge. É bastante interessante tudo isso. A gente sabe que é de vital importância de ter, né, os olhos saudáveis. E a gente vai falar daqui a pouco sobre o glaucoma. Ótimo. Tá ok? Isso daqui a pouco no segundo bloco. Até mais.